Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. E vamos lá, vamos começar pela passagem do governador no exercício Laurez Moreira pelo Jalapão. Ele esteve lá em Mateiros nessa segunda-feira participando do lançamento do projeto Justiça Cidadã no Cerrado, que é da Justiça Federal em parceria com o Tribunal de Justiça e outras instituições, e ele defendeu o fim do isolamento do Jalapão. O governador disse que o governo não pode ficar de costas para a região que tem um potencial turístico que tem o Jalapão, e ele tem toda a razão, né? Olha aqui que ele disse aqui, bem interessante. Olha, ele ressaltou em seu discurso que o estado é privilegiado com a ligação do norte ao sul através da BR-153, a Belém-Brasília, e que isso levou o desenvolvimento para essas regiões, né? Se você pegar ali de Gurupi, Araguaína, né? Regiões que levou o desenvolvimento. Agora, por outro lado, ele observou muito bem, a região leste, onde fica ali o Jalapão, sofre a falta da presença governamental, ou seja, é um estado, uma região abandonada e que precisa do apoio, principalmente porque tem, além, logicamente, das necessidades humanas que existem ali, tem um enorme potencial turístico. Essa é a visão que o Laurez colocou. Ele até disse o seguinte, ó, o governo do estado não pode ficar de costas para uma região que tem um potencial turístico que é hoje respeitado no mundo inteiro, e todos os brasileiros com quem a gente conversa querem conhecer o Jalapão. E é verdade. Lá no sul, quando eu vou para lá, a primeira coisa que pergunto, e o Jalapão, é bonito mesmo, eu tenho vontade de conhecer e tal. E é a nossa grande riqueza, nosso grande cartão de visitas, né? Importantíssimo. O governador disse que o estado está elaborando um projeto de paisagismo para as três principais cidades do Jalapão, Mateiros, Ponte Alta e São Félix. Segundo ele, o objetivo é organizar as ruas e as praças, né? Ele sugeriu que o prefeito de Mateiros, o Gesi Vieira do Agir, que ele vá ao palácio conversar com ele, levando um orçamento para a recuperação dos maquinários necessários para que, através de um convênio, o município possa responsabilizar pela manutenção das estradas do município e do estado lá na região, né? Bacana isso, né? Seria interessante essa ideia aqui. E ele defendeu também aí, ele disse que está cobrando até o governo federal sobre a BR-235 para ligar Palmas à Lagoa do Tocantins, Lizarda e chegando ao Maranhão, né? E ele lembrou bem, ó, não podemos ficar de costas também para um grande mercado consumidor que é o Nordeste brasileiro, com mais de 50 milhões de habitantes, que tem dificuldade de produzir alimentos, enquanto nós no Tocantins temos facilidade de produzir. Isso é bacana, com certeza fundamental, uma visão estratégica interessante. E também ele diz que trata o dinheiro público como se fosse o dele, com todo o respeito, com todo o cuidado que deve ser, e disse, eu não tenho dúvida, a sociedade brasileira paga uma carga tributária caríssima, e se nós cuidarmos bem, aplicarmos bem, com zelo, cada centavo, dá para fazer muito, e dá mesmo. Tem muito dinheiro. O problema nosso não é a falta de dinheiro, é o mau emprego do dinheiro, é desperdício de dinheiro, como nós falamos nessa segunda-feira sobre a questão do uso de aviões, depois em seguida eu quero falar sobre isso também. E é isso, ele disse que vai cuidar dos artistas locais e avisou, olha lá, deu uma alfinetada aqui no antecessor do Vanderlei, né, do governador afastado Vanderlei Barbosa. Ele disse o seguinte, ele disse que vai cuidar dos artistas locais e avisou, vocês não vão ver o governador gastar 200 milhões com shows para artistas nacionais. Eu não estou dizendo que alguns eventos não tem que ter, mas não gastar 200 milhões dentro de um ano com show nacional, deixando os nossos artistas com N dificuldades, sem dinheiro para nada. Perfeito, não tem o mínimo cabimento, Isso é uma coisa assim, sabe, é surreal o Estado gastar 200 milhões de reais de show por ano. Isso é de um absurdo tremendo. Também nesse evento, lá em Mateiros, o senador Irajá rasgou elogios pro Laurez, lembrou do Siqueira e disse que com o Laurez o Tocantins vai viver novos tempos, né? Olha só, sob a liderança do governador Laurez, nós vamos viver novos tempos. Ele lembrou dos governos Siqueira Campos e disse, nós sempre lembramos do ex-governador Siqueira Campos, das grandes obras, dos grandes projetos estruturantes do Estado. E ele falou, para Irajá, assim tem sido a marca
do governador Laurez Moreira em pouco mais de 30 dias, criando novas frentes de serviço, dando ordem de serviço para a retomada de grandes hospitais, exemplo do Hospital Geral de Gurupi, e em breve, sem dúvida nenhuma, nós teremos a retomada desse hospital da região norte de Araguaína, que está falando do Hospital Regional Geral também de Araguaína, né? Ele cumprimentou o Laurez por sua agenda ativa, fazendo questão de estar rodando todo o estado do Tocantins, reorganizando as contas do estado e colocando o Tocantins no caminho certo da prosperidade, do trabalho e, acima de tudo, da justiça social. É o que a gente espera. O Laurez tem capacidade para isso, tem potencial, tem visão por ver para isso. Conversei muito, já conversei demais com o Laurez sobre o desenvolvimento do estado, bem antes de ser governador, quando ele não era assediado de noite, quando ele era visto como uma espécie de leproso, e quem chegasse perto do Laurez já ficava marcado, né? Já tinha uma perseguiçãozinha, etc. Nessa época eu conversava muito com o Laurez, que ele tinha tempo e não tinha muita gente que conversasse com ele também, mas é uma pessoa de uma visão excelente, eu acho um gestor fabuloso, é uma pessoa que tem uma preocupação, juntando com o Dimas, que é outro igual também, que agora está no planejamento, é o cara certo para o lugar certo, é a mão e a luva, os dois têm uma preocupação muito grande com planejamento. O Estado tem que se planejar. Eu estava lendo esses dias, a China está terminando agora o seu plano quinquenal e está elaborando um novo plano quinquenal, né? 2020 a 25, agora 25 a 30. E eles vão estar apresentando agora, apresentando em outubro agora, no reunião do Partido Chinês. Os caras pensam detalhes, tudo, cada centavo, cada ato é pensado. A China não chegou por acaso, não está não. Não é obra do acaso, assim, ó, acordou e tá do jeito que está não. Chama planejamento. O Tocantins tem potencial que poucos estados têm. E nós precisamos só de gente de compromisso com esse estado, que pense o estado daqui 20, 30 anos. Não dá para ficar fazendo voo de galinha como nós fazemos nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, pensando a próxima eleição. É a próxima eleição municipal, a próxima eleição estadual que eu vou eleger, se eu vou continuar no poder, se eu vou eleger meu aliado. Não, nós temos que pensar o estado, nós temos que ter gente grande. E eu creio que o Laurez tem essa visão de grandeza, de pensar o planejamento, né? Isso é muito bonito. Isso é fundamental para o Tocantins de amanhã, para o Tocantins que nós queremos, tá bom? Excelente. E agora eu gosto dessa ideia, pessoal, sou simpático. Nós estamos vendo aí agora o deputado federal Alexandre Guimarães, que está tentando construir uma terceira via competitiva. Nós temos outros candidatos, mas a realidade seja dita, não tem competitividade. Agora ele está tentando construir uma terceira via competitiva. Nós temos duas vias principais hoje nesse momento, lógico, o Laurez, que está no Palácio, e a Dorinha, que é hoje a principal candidata de oposicionista. E aí o Alexandre Guimarães está tentando construir essa terceira via competitiva, está junto com o Vanderlei e o grupo dele, o governador afastado Vanderlei Barbosa e o grupo dele, tentando construir uma terceira via competitiva. Isso eu acho muito bom para a democracia. Para debater o Estado, nós precisamos dar opções para o eleitorado. E quem disputa tem que ter uma eleição difícil pela frente para valorizar, para mostrar que vem, qual é o seu objetivo, o que quer. Dorinha é um excelente nome, é um nome fantástico. Eu acho que é outra pessoa. A Dorinha, eu sempre digo, é a melhor congressista brasileira da tocantinense da história da bancada do Tocantins. Uma técnica formidável, uma inteligência estudiosa. Então, assim, é uma pessoa de uma altíssima qualificação também, né? Então, eu sempre digo, nós vamos ter uma disputa excelente no ano que vem. É Laurez, que, como eu disse, tem predicados aí maravilhosos, é um grande gestor, um cara que pensa planejamento, e Dorinha, que é a melhor congressista, para mim, na minha avaliação, que acompanha há 20 anos a bancada federal do Estado, sabe? Em termos de capacitação técnica, de participação em comissões, de elaboração do projeto, não precisa de nada, né? A mãe do Fundeb, como diz, né? Isso não é pouco, gente, isso é muito. Então, assim, nós temos dois grandes nomes
valiosos, valiosos. Eu estou muito satisfeito com essas opções que estão sendo colocadas para o Tocantinense no ano que vem. E o Alexandre vem contribuir com esse debate. Novo nome, jovem, cheio de energia, carismático, em pouco tempo se alastrou, fez construiu uma capilaridade pelo estado incrível, e ele vai dar trabalho, assim, vai colocar o nome numa disputa, bom de conversa, bom enfim, de povo. Então, assim, é o nome, e é logicamente que tem que ser testado ainda como gestor, etc. Mas é um nome colocado para o debate, para trazer o Tocantins ao debate. Isso é fundamental. Nós temos outros nomes aí, Paulo Mourão, para mim um quadro mais qualificado desse estado, não tenho dúvida disso também, estudioso e tal. O senador Ataídes, um grande empreendedor de sucesso. Então, assim, são nomes excelentes e agora, assim, o nome que vem com competitividade, que tem condições de colocar competitividade, é o Alexandre Guimarães. Ele pode colocar isso e aí fazer cabeça a cabeça com a Dorinha e o Laurez até. Isso é muito importante. Eu gosto desse tipo de coisa. A gente ter concorrência, para a gente debater com muito mais qualidade o processo eleitoral, né? Por isso eu sou terminantemente contra a unificação das eleições. Por quê? Porque você vai vaziar o debate. Não tem como você ter debate de qualidade, você ter uma eleição de presidente, governador e prefeito. É impossível. Mas custa caro. Barato é ditadura. Democracia é cara, mas é um custo que vale. Porque é importante para a gente debater com qualidade o nosso futuro. O futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Eu acho que a eleição presidencial e governador, ao mesmo tempo, já é muito, mas está lá, a gente convive. Se juntar de prefeito, vai complicar a situação. Nós não teremos, nós perderemos muito em qualidade a escolha para para as eleições gerais, tanto para prefeito, deputado, governador e presidente. Então é melhor que fique assim. Quero fechar dizendo o seguinte: eu conversei com um especialista ontem falando sobre a questão dos aviões. E rapidamente, que eu estou sem tempo aqui, mas ele me diz o seguinte: bom, é muito caro para o Estado ter uma frota própria, ter uma estrutura própria de aviação. E segundo, nenhuma empresa de aviação aceita contrato com menos de 40 horas mensais. Então o governo obrigatoriamente tem que pagar pelo menos 40 horas mensais. Então ele diz o seguinte: é por isso que eles fazem esses voos, fazem voo mesmo adoidado aí, já que tem essas horas. Então, mas tá errado, não tá certo. Se tem realmente essa questão, é obrigada a pagar essas 40 horas mínimas, então que usa essas 40 horas para coisas úteis para o Estado. Transporte de médicos, engenheiros que vão fazer fiscalização, levar, sei lá, alguma coisa lá, alguma pessoa para uma reunião, usa para o Estado, mas não para a família. Não para assistir jogo de futebol, não para Brasília assistir seleção brasileira, e nem para cavalgada, Eu acho que se tem essas 40 horas mínimas que são obrigadas a ser usadas, usa para coisa que faça bem para o Estado e que vai otimizar o serviço público, não para conforto de gente que, inclusive, que dizem que vai para o cantão e volta para cá para buscar o açaí e voltar para o cantão. Isso é absurdo. Se isso aconteceu mesmo, é uma piada, né? É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Mais uma vez, reforço a vocês. Vamos apoiar esse projeto CCT Mais Independente. Nós precisamos muito de vocês. Precisamos construir o jornalismo cada vez mais independente, falando direto para as pessoas a verdade, defendendo o interesse público, defendendo a cidadania. E nós estamos aqui para isso. Agora, contribua com a gente. É um valor mínimo que vocês vão ter. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a explicação para vocês conhecerem como participar. É muito fácil, não tem segredo nenhum, e vocês vão ajudar a gente a construir um jornalismo em defesa da cidadania, do Tocantins, dos interesses reais do Tocantins. É isso que eu quero. Seja membro do CCT Mais Independente, seja nosso parceiro, e nós estamos produzindo semanalmente um resumo semanal e uma análise política semanal para a nossa comunidade CT, só para quem é nosso assinante, tá bom? E vem outras novidades aí, exclusivas para a nossa comunidade, e vocês vão gostar, tá bom? Espero que tenham gostado e nós voltamos nesta quarta-feira. Abraço a todos.